E aí, galerinha, beleza? Tudo certo com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma aula, seja muito bem-vinda, a essa aula onde a gente vai falar sobre probabilidade. É um assunto que é deixar a gente com o cabelo em pé, que a gente quer decorar, quer entender, meu Deus, mas galera, probabilidade é um assunto de interpretação. Cada questão é um caso. Você precisa entender as regras do jogo, como é que funciona a probabilidade. E depois disso, é só correr pro abraço. E aí, livros ensinam aí infinitas fórmulas. Tudo bem, não tá errado, mas eu prefiro muito mais ir pelo lado da interpretação e não ficar me apegando a essas fórmulas. Por quê? Cada questão é um caso diferente, né? Cada caso é um caso, e aí com um tanto de fórmula nas nossas cabeças, a gente pode acabar se confundindo e trocar o momento de usar, né? Então, se a gente interpreta, a gente sabe o que ele está pedindo e lê com calma, a gente consegue montar com total tranquilidade do mundo. Se liga só. Oxe, Gabriel, tu não vai explicar a teoria não? Tenha calma. A gente já vai começar no exercício. Por quê? Né? Você pode ver aqui o slide começou bonitinho, pá, capinha. Exercício. Por que, galerinha? Lembra que eu disse a vocês que o importante é a gente entender a interpretação? Sacou? Então, meu povo, você só vai precisar saber de uma coisa. Entender que probabilidade são casos favoráveis sobre casos possíveis. E o que são casos favoráveis e casos possíveis, Gabriel? Pelo amor de Deus, que tu disse eu não entendi foi nada. Casos favoráveis é tudo o que a questão quer, certo? E os possíveis é o que a questão tem, né? São os casos, todos os casos são os casos que são possíveis, né? Então, é o que a gente quer e o que a gente tem. Ou seja, o que eu quero e o que eu tenho. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, se liga só. Se uma das pessoas doadoras de sangue é relacionada ao acaso, qual a probabilidade percentual, né? Cadê probabilidade percentual? Eita. Probabilidade percentual de ela não ter sangue do tipo AB. E veja que a gente tem um tipo sanguíneo aqui, AB. Beleza? E galera, quando a gente fala de probabilidade, a gente tem que entender que ela pode ser de forma dada de forma de fração, certo? Percentual em porcentagem, certo? Ou em forma decimal, certo? Mas entenda, o máximo que uma fração, que uma porcentagem pode ser, é 100%. Ou seja, a certeza dela acontecer é 100%, e 100% é 100 sobre 100. Ou seja, é um inteiro. Então, não existe, a probabilidade de ocorrer é 120%. Não existe. O máximo que tem a probabilidade de ocorrer é 100, e a menor é 0. Beleza, tem 0 chance de ocorrer, tem 100% de chance de ocorrer. Beleza, tranquilo. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem quantos doadores? Né? A gente tem 20, 30, 50, tem um total de 100 doadores. Beleza? Desses 100, a gente não quer o de AB, então não conta eles. Certo? Então, minha probabilidade de não ter o sangue AB é exatamente ter o sangue A, ter o sangue B ou ter o sangue O, né? Então, um desses três casos. Então, é ter 20, ter mais 30, mais 10, de um total de 100 pessoas. Então, a probabilidade de eu não ter sangue do tipo AB é não ter AB, certo? E não ter AB é ser exatamente 60 de um total de 100. Isso representa 60%. Beleza? Tranquilo? De boa? De verdade? Pronto. É isso. Tu percebeu, né, que eu disse ter sangue A, ter sangue B ou ter sangue O, e eu somei esses casos. Então se liga no trocadilho, tá? Dica de milhões, né? Quando a gente fala de análise combinatória e probabilidade, e o conectivo é o I, né, da gente. Quando a gente, eu quero que aconteça isso e isso.
A operação que a gente vai fazer é de multiplicação, certo? E, como eu disse nessa questão, a situação do ou, eu preciso ter sangue A, B ou O, né? Então, esse ou a gente vai somar, beleza? Eu não sei porque eu insisto em ensinar isso. Mas a gente tem que entender a ideia da questão, então a gente não precisa decorar as fórmulas. Se a gente sabe que probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho na questão e o máximo é 100%, né? Eu preciso só entender se a questão está me dando a ideia de multiplicar ou de somar, né? Se ele quer que aconteça algo e outra coisa, ou se ele quer que aconteça uma coisa ou outra. Beleza? Tranquilo. Então, vamos embora praticar aqui para a gente entender tudo direitinho o que está acontecendo. Simbora. Em um certo país, as capitais de Santo Antônio e São Bernardo são interligados pela rodovia AB13, AB16, 22 e 53. E as capitais São Bernardo e São Carlos são interligados pela rodovia BC14, BC38, BC43, 57 e 77. Não existem rodovias interligando Santo Antônio a São Carlos. Então, se uma transportadora escolher aleatoriamente uma rota para o caminhoneiro Luiz ir e voltar, ou seja, a probabilidade de ir e voltar, multiplica, né? De Santo Antônio a São Carlos, qual a probabilidade de a rota sorteada conter apenas rodovias de numeração ímpares, né? Então vamos organizar aqui, Temos 3 rotas, Santo Antônio, né? Temos 3 lugares, São Bernardo e São Carlos. De Santo Antônio para São Bernardo, a gente tem a rota 13, a rota 16 e a rota 22. Também temos a rota 53. Já de São Bernardo para São Carlos, a gente tem a rota 14, temos a rota 38, temos a rota 43, a rota 57 e a rota 77. Beleza? E eu quero saber a probabilidade de ir e voltar, certo? Sabendo que é ímpar, né? Ir e voltar. Então, preste atenção. Para ir, eu preciso ir de São Bernardo, de Santo Antônio para São Bernardo e de São Bernardo para São Carlos. Então, para ir, vamos analisar aqui a ida. Para ir, eu tenho de São Bernardo para São Carlos, eu tenho 1, 2, de um total de 4. Então, eu tenho 2 de 4 que são ímpares, né? Agora, eu preciso de São Carlos de Santo Antônio para São Carlos. Ou seja, eu preciso fazer Santo Antônio e São Bernardo e São Bernardo e São Carlos. Essas são as rotas. Então, por isso eu preciso multiplicar. Para ir, eu tenho aqui agora, para São Bernardo e São Carlos, tenho 1, 2, 3. Tenho um total de 3 quintos. E agora, para voltar, eu tenho de São Carlos para São Bernardo, que são 3 quintos, e São Bernardo para Santo Antônio, que é 2 quartos. Igual, né? E tudo isso a gente vai multiplicar. Então, 2, aqui eu posso simplificar, 1, 2. E também, 1, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 3, 9. 10 sobre 10, 10 vezes 10, 100. Então, isso é 9%. Let it be, de boinha. Eita, fiquei aqui na frente de novo. Tenho que perder essa mania feia de ficar na frente das contas, né? Então, aí, let it be, de boinha. Né? Lembrando que aqui, São Bernardo e São Carlos, a ida, né? Só para a gente entender, relembrar, foi 2 quartos e
3/5. Beleza? Já a volta é exatamente o contrário, né? 3/5 vezes 2/4. Aqui vai dar 3/10, como a gente fez, e aqui 3/10, como a gente quer ida e volta, então vai ser 3/10 vezes 3/10, 9/100. Beleza? Então é só a gente interpretar, meu povo, é só a gente ter esse cuidado. Mas bora lá, vamos brincar aí, porque a gente pode estar aparecendo probabilidade, na verdade, ele aparece com tudo, né? Qualquer questão pode, qualquer dado, qualquer realidade para a gente pode se virar uma questãozinha de probabilidade. Beleza? Então, ó, uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. Qual é a probabilidade de nascer de 2 meninos e 2 meninas? Então, a gente tem aqui, ó, 4 crianças para nascer, né? 1, 2, 3, 4. E pode ser tem que ser 2 meninos e 2 meninas. Mas a gente não sabe a ordem de nascença. Então, pode ser assim, pode ser assim. Menino, menina, né? Menino, menina. Pode vir também menino, menina, menina e menino, né? Então, pode vir menina, menina, menino e menino, mas Gabriel, vou ter que contar todos os casos se quiser. Acho que não. Por quê? Quando a gente fala de troca de lugares, né? A gente está falando de permutação. Então, a gente tem, ó, que 4 elementos estão permutando, ou seja, estão trocando de lugares, mas repete 2 e 2. Porque se eu trocar esses 2 de lugares e esses 2 de lugares é a mesma contagem. E aí a gente tem que ter o cuidado, né? Então, a permutação é a quantidade de possibilidades que a gente tem de organizar somente, tá, galera? Isso é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Então, isso vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Aí, para simplificar, 2 com 2, 4. Aí 3 vezes 2 vezes 1, 6. Aí vai ficar 6 sobre 1 e dá 6 casos. Então, ali a gente tinha construído 4. A gente, para lembrar todos os casos, teria que ser 6. 6 é algo que a gente consegue contar na mão. Então, você poderia ter feito, mas eu não aconselho, né? Então, fica ligado nisso aí. E qual é a probabilidade de nascer menino ou menina? Tá aqui o bebê. 50% é de nascer menino, né? 50%, cadê? 50% é de nascer menino e os outros 50% é de nascer menina. E 50% é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Se vai nascer os 4 meninos, as 4 crianças, vai nascer 1, 2, 3 e 4. Ou seja, multiplicação. 1 vezes 2, 1 vezes 2, 1 vezes 2 e 1 vezes 2. Ou seja, 1 sobre 16 avos. Mas ei, não marque não, que não acabou não. Porque além de nascer os 4, tem a organização que eles podem nascer, a ordem que eles podem nascer. Então, é isso vezes, ou seja, eles nascem e tem a organização, ou seja, multiplicação. Então, isso vezes 6. 6 sobre 16, simplificando por 2, 3 sobre 8. Letra D, de deu tudo certo. E, galerinha, você pode até olhar, meu Deus, eu jamais pensaria isso. Probabilidade é prática, certo? Não existe uma pessoa no mundo que saiba fazer todas as questões de probabilidade. Mas quanto mais você pratica, melhor você vai ficar. E com a fichinha que a gente tem, galera, faça ela direitinho, faça e organize os primeiros passos, depois vá para o consolidando o conhecimento. Tenho certeza que ao terminar, para tirar as dúvidas e realmente entender o que está sendo feito, você vai mudar totalmente a sua cabeça em relação à probabilidade e você vai ver com outros olhos. Beleza? Tranquilo. E aí, ó, tem
essa questãozinha aqui que é muito massa pra gente. Se liga aí, ela é bem famosinha. Então, ó, o morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de se atrasar para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é 25%. Então, tá aqui o cara, né? Então, tá aqui o dia, né? Na verdade, o dia pode chover ou não chover, certo? Se chover, ele tem 50% de chance de atraso. E se não chover, ele tem 25% de chance de atraso. Consequentemente, se chover, ele tem 50% de atraso e 50% de chegar na hora. 25% de atraso e 75% de chance de chegar na hora. Beleza? E aí, vamos lá. Para determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima 30% de probabilidade de chuva. Então, 30% de chuva. Então, 70% é a probabilidade de não chover. Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para qual foi dada a estimativa de chuva? Galera, a gente sabe que ele vai atrasar e vai chover. Beleza? Então, ou seja, vou mudar a ordem aqui, tá? A gente sabe que foi dada a estimativa de chuva e a gente já sabe que ele vai se atrasar. Então, tem duas opções dele se atrasar, né? Se atrasar e chover ou atrasar e não chover. Beleza? Tranquilo? Então, ó, se liga aí, vou sair aqui do meio para ajudar. A probabilidade de atrasar e chover ele tem a probabilidade de atrasar é 50% e a probabilidade de chover é 30%. Ou mais, a probabilidade de atraso sem a chuva é 25% e de chover é 70%. Beleza? E aí, ó, eu não vou cortar nem nada para que a gente fique com os mesmos denominadores, tá? Porque 100 vezes 100 dá 10 mil. 5 vezes 3, 15. Aí bota os dois zerinhos aqui. Mais 100 vezes 100, 10 mil também. E aí, ó, 25 vezes 70, a gente vai ter aí, ó, que 25 vezes 7 vai dar 175. Aí, 1750. Então, tudo isso vai ser 1.750 mais 1.500 e vai dar 3.250 dividido por 10 mil. E aí, quando a gente faz essa continha, ó, cortou os zerinhos e ó. Aí, 325 dividido por 1.000, 0,325. Let it see, certo? De boaça. Tranquilo, galerinha? Veja que cada questão que a gente fez foi um pensamento diferente, né? Então é importante demais a gente entender que cada caso é um caso. Então vamos aí para nossa saideira, né? Que é o que a gente chama de probabilidade condicional, que dá uma fórmula com interseção, não sei o que, subtrai, blá blá blá. E a fórmula ajuda? Ajuda. Mas para a gente agora é importante a gente interpretar, beleza? Então, ó, em uma população de homens e mulheres, 60 são mulheres, né, sendo 10 delas vegetarianas. Então, em uma população, sempre organiza os dados, galera. Temos homens e temos mulheres. E das mulheres, né, a gente tem que 10% elas são vegetarianas. Então, a gente já sabe que tem um total de 60% das mulheres, né? Então, a gente tem aqui, ó, 60% e 40% são homens. E se 10% são vegetarianas, eu tenho que 90% não são vegetarianas. E sabe-se ainda que 5% dos homens
são vegetarianos. Então, 5% dos homens, 5% são vegetarianos. Consequentemente, 95% não são vegetarianos. Beleza? Então, dessa forma, selecionando uma pessoa ao caso e verificando que ela é vegetariana, ou seja, você já sabe que a pessoa sorteada vai ser vegetariana. Então, o que você quer, do que você tem, você só tem agora pessoas vegetarianas. Porque ele diz, verificando que ela é vegetariana, ou seja, eu te dou a certeza que ela é vegetariana, ou seja, com a probabilidade de ser homem ou mulher, sabendo que ela é vegetariana, ou seja, a gente tem certeza que é vegetariana, ou seja, só vai importar pra gente quem é vegetariano. Qual é a probabilidade de que seja mulher? Dessa pessoa vegetariana, qual é a probabilidade de ser mulher? Aí, ó, primeiramente, nesse tipo de questão, galera, a gente só tem porcentagens, então imagina qual é o valor total da população. Eu gosto de dizer que é 1.000, porque 1.000, 60% vai ser 600, e aqui 400, né? E 10% de 600 dá 60. 5% de 400 dá 20, não é isso? Então, ó, preste atenção. Se liga, eu tenho agora minha probabilidade, casos favoráveis sobre possíveis. Tudo que eu tenho sobre o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu quero? Que seja uma mulher. Mas eu já sei que é vegetariana. Então, quantas mulheres vegetarianas tem? 60. E possíveis é tudo o que eu tenho. Mas eu já sei que a pessoa é vegetariana. Ou seja, eu tenho 60 mais 20. Então, eu tenho um total de 60 sobre 80. Aí, ó. 6 oitavos, 3 quartos. E 3 quartos é 0,75, ou seja, 75%. Letra C de tudo certo. Beleza, gente? Tranquilo. Então veja que cada questão é um caso. Cada questão é uma interpretação diferente e a gente precisa ter calma quanto a isso. Mas, galerinha, vamos acalmar o coração. Vamos botar a mão na massa, certo? E eu tô te aguardando aqui para a gente tirar as dúvidas. Beleza? Então, qualquer coisa, fala comigo que a gente tá aí para se ajudar. Um grande beijo, um grande abraço, se cuide e bons estudos. Tchau, tchau.